e agradecer ao irmão Gerson, que nos convidou e nos confiou essa oportunidade de estarmos aqui. Me sinto alegre nesta oportunidade. 1 Samuel, capítulo de número 2. Leiamos o texto que diz assim: Então Ana orou e disse: O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, e não há outro além de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, e nem saia coisas arrogantes da vossa boca. Pois o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todas as nossas ações na balança. O arco do forte está quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugaram por pão, e deixaram de ter fome os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e a faz subir. É o Senhor que empobrece e enriquece, abate e também exalta. É o Senhor que levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes e para o fazer herdar um trono de glória. Pois do Senhor são as colunas da terra, e ele se assentou sobre ela no mundo. Ele guarda os pés do seu santo, porém os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem. Os que contendem contra o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Quantos acreditam nessa palavra, diga amém. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, quando eu estava em minha casa e orando a Deus para que me desse um texto para que compartilhasse com vocês, e o Senhor me colocou esse texto. Por que nós lemos um cântico de Ana, e eu quero aqui falar algumas coisas sobre esta mulher que também viveu um dilema na sua vida. Para quem não sabe, nós estamos no livro de Samuel, e esse livro é o centro, ele é o eixo da história do povo de Israel, porque é nesse livro que toda a história da nação de Israel está fixada, porque é neste livro que nós conhecemos os 2 maiores reis da história de Israel. Quem aqui nunca ouviu falar do rei Saul? E quem aqui nunca ouviu falar do rei Davi? O rei Davi, ele é conhecido pela conquista de Jerusalém. Quem hoje vê Jerusalém, uma potência, e muitos até pensam que Jerusalém é aquele tamanho, né? Aquele povo pequeno, e que tem submetralhadoras, um povo muito inteligente, um povo que todas as nações pensam em tentar destruir aquela nação, mas não conseguem, porque aquela nação, o rei Davi, teve uma estratégia de Deus e conseguiu conquistar aquela cidade. E aquela cidade foi colocada por local, habitação do nosso Deus. E é ali que o povo de Israel e a nação do povo de Deus se reuniu para adorar a Deus. Então, nesta história, neste livro de Samuel, nós encontramos então os 2 maiores personagens da Bíblia Sagrada, o rei Saul e o rei Davi, que a Bíblia diz que o rei Davi é o homem segundo o coração de Deus. Será que você pode imaginar isso? O homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que esse homem, vocês sabem muito bem, que ele saiu menino, rapaz,
numa idade de 16 anos, apacentador de ovelhas, enquanto os seus irmãos eram guerreadores, homens que lutavam e que batalhavam pela nação de Israel. E o maior sonho de Davi era guerrear. Mas devido às suas impossibilidades, pelo tamanho da sua altura, alguns chegam a dizer que Davi tinha 1,52 m de altura, enquanto o homem mais alto, que se chamava o rei Saul, tinha quase 2,2 m de altura. Então, Davi era impotente para conquistar e para batalhar, segundo os olhos humanos. Agora, o que eu quero dizer para você? Que os olhos humanos, eles não veem capacidade em nenhum ser humano. Os olhos humanos não conseguem ver o que Deus consegue ver na nossa vida. Os olhos humanos não conseguem ver que você pode restaurar a sua vida e sair daquilo perto pelo poder da palavra de Deus. Os olhos humanos não conseguem ver, talvez a tua família, os teus parentes, não conseguem ver em você uma reabilitação na sociedade. Mas os olhos de Deus conseguem ver, porque Deus, aleluia, Ele vê além do impossível. E o que eu quero dizer para você é que você tem que ver também além do impossível. O que você tem que ver é diferente. Meus irmãos, preste atenção numa coisa, que enxergar é o que todo mundo está fazendo aqui nessa noite. Enxergar, vocês estão vivendo aqui de terno, de gravata, isso que vocês fazem. Mas ter visão é o que muitos não conseguem ver. E eu quero dizer para vocês nessa noite que vocês vão ter uma visão espiritual. Sabe por quê? Alguém já viu alguma águia morta por aí? Alguém já viu? Alguém já viu? Você vê qualquer passarinho morto aí, mas águia você não vê. Porque águia tem visão. E quando ela tem visão das coisas, ela sobe o mais alto pico do monte. E lá a Bíblia diz que, há um versículo diz na Bíblia que subirão como águias e renovarão as suas forças. Então quando a águia, o bico dela começa a crescer e ela não consegue pegar mais peixe, porque o bico cresce em verga, e ela não consegue, o que ela faz? Ela sobe o mais alto da montanha e lá em cima ela vai passar por um processo doloroso, porque ela tem que quebrar o bico na rocha para que ele cresça um bico novo, para que ela consiga se alimentar. Esse processo da águia na rocha é doloroso. Talvez o teu processo aqui é doloroso. O teu processo aqui é árduo. A tua vontade já está em casa, mas o teu processo é doloroso. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Quando a águia ela volta do processo que ela está, aleluia, não tem predador que ela não alcance, porque ela está renovada. Levante a sua mão que eu quero dizer algo muito forte para você. Se você acredita no que eu estou dizendo, eu estou sentindo Deus aqui. Eu quero dizer que você vai se renovar como águias. E você vai sair daqui renovado pelo poder da palavra. Se você acredita nisso, dê um amém bem forte aí, porque é isso que eu estou pregando aqui nessa noite. Então, meus queridos, o processo na nossa vida, olha, se eu fosse dizer para vocês aqui, eu sei que todo mundo ia levantar a mão, até eu ia dar uns pulos aqui. Dizer para você, você vai ter prosperidade. Quantos quer prosperidade? Levante a mão. Olha, não tem ninguém, todo mundo quer. Não, que maravilha. Quantos querem bastante dinheiro? Levante a mão. Oh, quem não quer, rapaz? Quem não quer? Quantos querem um carro 0 km? Opa, olha só, todo mundo quer. Agora se eu falasse, quantos aqui querem entrar pelo deserto? Quantos querem? Ninguém quer. Porque o processo na nossa vida é doloroso. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Ninguém quer enfrentar deserto. Só que como que nós vamos contar experiências se nós não temos deserto? Como que nós vamos contar, aleluia, as experiências da nossa vida se nós não enfrentarmos para o processo? Mas eu quero dizer para você que todo deserto daqueles que estão com Deus e que se enfrentam esses desertos, eles nunca ficam sozinhos, porque o deserto que nós enfrentamos, Deus está conosco em todos os momentos, para a glória do nome de Deus.
aqui, eu não quero fugir daqui, é que Ana era uma mulher que orava por um filho. E se vocês não sabem, eu quero falar para vocês que Ana, segundo alguns comentários, Ana orou 24 anos por um filho. Agora você está me perguntando, mas ela estava orando por um filho? Pois é. Só que no período em que essa mulher vivia, a mulher, ela tinha que gerar filhos. Nesse período que nós estamos lendo entre 1000 anos antes de Cristo, ou até mais. E nesse período, as mulheres tinham que gerar filhos. Por quê? Porque lá no livro de Gênesis, havia uma profecia que dizia: de uma mulher nascerá aquele que será o Salvador do mundo. Então todas as mulheres que eram hebreias e que saíam da genealogia, ou que tinha a raiz da nação de Israel, o maior sonho daquelas mulheres era gerar um filho homem. Por quê? Porque havia uma profecia que uma mulher que gerasse um filho homem, dela nasceria Jesus, o Messias. Então agora, esta mulher, ela não gerava filhos. Então o que é que está dizendo? Que essa mulher, ela não gerava filhos. Por quê? Porque ela era estéril. E se ela não podia gerar filhos, ela estava fora do contexto, fora da profecia. Agora deixa eu dizer algo para vocês. Esterilidade é algo que não nasce. Esterilidade é deserto. Esterilidade é tribulação. Esterilidade é sofrimento. Eu quero dizer que todos nós temos um momento de esterilidade na nossa vida. É o momento onde nada acontece. É o momento das coisas erradas. É o momento das dificuldades. É o momento das provas. É o momento das coisas em que se fecham todas as coisas para a nossa vida e nós ficamos fechados. Porque nós estamos vivendo o processo da esterilidade. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ana estava vivendo nesse contexto, nesse período. Sabe o que ela fez? Uma coisa que ela fazia todos os anos era subir para o templo, adorar a Deus. E Ana, por mais que ela era zombada, porque tinha uma mulher que andava com ela, olhe bem aqui, ela zombava de Ana, dizia assim: Ana, você não pode gerar filhos. Ela judiava de Ana. E Ana subia para o templo todas as vezes humilhada, zombada, criticada. A mulher subia para o templo, quando chegava lá em cima do templo, em Jerusalém, a Bíblia diz que ela não conseguia abrir a sua boca, porque ela não tinha palavras. Talvez você está aqui nessa noite, está com o coração quebrado, arrebentado, angustiado, está como Ana, está arrebentado por dentro. Só que Ana não desistiu do seu sonho. Deixa eu dizer algo para você. Não desista do teu sonho. Olha para o teu amigo do teu lado e diga para ele: não desista do teu sonho. Diga para ele. Não, você não disse, você está com vergonha dele. Olha para ele e fala para ele, abre o dedão assim, diga assim: ó, não desista do teu sonho, camarada. Oh Deus amado, Deus olha aqui para mim. Porque quando você perde o sonho, você perde o direito de viver. Quando você perde o direito de sonhar, você perde o sentido da vida. Por que muitas pessoas morrem? Porque elas perdem o sonho da vida delas. Mas eu venho aqui para te dizer que você não vai perder o sonho de vocês, porque Deus está no sonho de vocês e Ele vai restaurar a vida de vocês. Vocês acreditam nisso? Diga amém. Então Ana não perdeu o seu sonho. Ana disse: eu vou para o templo hoje como vocês vieram aqui. Eu sei que parece que eu estou vendo. Alguns disseram: não, eu vou lá para Deus falar comigo. E Ana falou assim: eu vou lá para o templo hoje. E
Deus vai falar comigo. E Ana subiu para o templo e ela abriu, aleluia, a sua boca e orou a Deus e pediu a Deus um filho. Sabe o que aconteceu? Ana voltou para casa. E Ana voltou para casa, mas ela voltou com um milagre na vida dela. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que ela voltou para casa com um milagre na vida dela. Repita comigo, Ana voltou para casa com um milagre na vida dela. Quando Ana chegou em casa, o milagre estava sendo gerado. Passado um ano, Ana já estava grávida. Ué, mas você não leu aqui que ela não podia gerar filhos? Ela não podia. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu tenho um cunhado meu que ele trabalha de segurança de banco. E um dia ele estava em casa, num dia de folga dele, e de repente o rapaz começou a passar por um problema tão difícil, deu uma depressão nele, que você falava com ele, nós levamos ele no psicólogo, o psicólogo deu um remédio para que ele dormisse o dia inteiro. O rapaz que estava bom, agora estava no psicólogo. E o psicólogo deu um remédio para ele, para que ele dormisse o dia inteiro, porque se ele andasse, ele levantava cedo, 8 horas da manhã, já estava dentro do mercado, de pijama. Ele perdeu o sentido da vida dele. Casado, agora estava em depressão, você falava com ele, ele não sabia nem o que você estava falando. E aí, ele foi internado lá no Hospital São Julián. Quantos conhecem no Piraquara? Ele foi parar lá naquele hospital. E minha irmã, casada com ele, ela orou na igreja dizendo: Deus, eu casei com ele e não foi desse jeito. Eu casei com ele e não foi nessa situação. Eu quero que o Senhor me traga ele do jeito que o Senhor me deu. Restaura a saúde dele. E o médico disse para minha irmã, dizendo assim: olha, eu tenho algo para dizer para você, a situação dele é muito crítica. E ele não vai sair daqui tão cedo. O período dele ficar aqui é entre 1 ano e 1 ano e 5 meses. O máximo, para tentar restaurar a saúde dele. Passado 2 meses, nós estávamos numa campanha na igreja toda segunda-feira, orando por ele lá no hospital. E um dia, um sábado, a médica que ia de lá ligou para minha irmã e disse: venha correndo aqui. E nós pegamos um carro, chegamos lá, ele já estava na porta com a mala pronta. E minha irmã disse: ué, vai transferir ele para outro hospital? A médica disse: não, ele vai embora para a tua casa porque ele não tem mais nada. E minha irmã disse: mas como assim? E ela olhou para minha irmã e disse assim: vocês são evangélicos? E minha irmã disse: nós somos evangélicos. E nós acreditamos num Deus que tem poder de realizar milagres. E ela disse: então volta para casa porque teu marido já está curado. Vocês acreditam nisso que eu estou dizendo? Eu quero dizer para você que esse mesmo Deus que restaurou o meu cunhado que estava em depressão, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite e tem poder para restaurar a tua vida. Você acredita nisso? Diga amém. Amém. Talvez você olhe esse culto e diz: ah, isso aí não dá nada o quê? Tem pessoas aqui que estão com o coração aberto e ouvindo a palavra de Deus. E eu sei que Deus vai mudar a história de vocês, porque é isso que nós pregamos. Mas você tem que crer que Deus é poderoso. Não adianta ouvir as minhas palavras e deixar sair por um ouvido. Tem que ouvir a palavra de Deus e guardar. E quando você guarda a palavra de Deus, amanhã você está andando por aqui, mas essa palavra está remoendo dentro de você e dizendo: não desista do teu sonho, não desista do teu sonho, porque Deus é poderoso e Ele é o que mais quer
que você seja restaurado para a glória do nome de Jesus. Talvez você está passando como Ana. A Ana chegou em casa e agora passado um ano, 9 meses, Ana estava grávida. E para encerrarmos, sabe o que Ana faz? Ana pega o menino na mão e ela volta para o templo de novo. Ana subia para o templo sendo humilhada. Lembra o que eu disse? Que o caminho dela para o templo era sendo zombada. Que o caminho dela até chegar no templo era sendo humilhada. Agora mudou a história. Ana vai subir para o templo com um milagre na mão, com um menino na mão. Será que você pode imaginar aqui, ó, a vizinhança olhando na rua e dizendo assim: quem é aquela que sobe lá, Gerson? As pessoas dizendo: mas aquela lá é a Ana. Pois é, mas ela não era estéril. Ela nunca podia gerar filhos. E o que é aquilo na mão dela? Aquilo lá é o filho dela. Aí as pessoas dizendo: sabe o que é aquilo que ela está segurando na mão? É um milagre. Eu quero dizer para vocês que a hora que você chegar na sua casa, na sua região, na sua vila, as pessoas vão olhar e vão dizer: aquele camarada, não era aquele camarada lá? Não era aquele um lá? Era! Mas olha, o camarada está bonito, está formado, está com a Bíblia, está indo para a igreja. O que aconteceu? É um milagre que aconteceu na vida dele. É Deus que entrou na vida dele, restaurou a vida dele. Agora ele não é mais drogado, agora ele não é mais alcoólatra. Quem é ele? É um novo homem, aleluia, na mão de Deus, restaurado na mão de Deus. Vocês acreditam nisso? Levante a sua mão, porque é esse Deus que eu estou pregando aqui, o Deus que restaura a vida daquele que acredita. Glórias a Deus. Mas você precisa crer que Ele tem poder, aleluia, de restaurar a vida. Quando eu vi um irmão aqui louvando a Deus, quantos anos o senhor tem? 75 anos. E ainda da sua boca tem louvor a Deus. Eu quero dizer para você que você vai chegar mais do que 75 anos. Porque se você tem fé em Deus, Deus é poderoso para restaurar a vida daqueles em quem acredita. E agora, para encerrar, há um vídeo no YouTube, e quando eu vi aquilo eu chorei demais. Eu disse lá na terça-feira passada, sexta-feira, é de um pai que trabalhava numa linha de trem e os navios passavam ali naquele rio, e ele trabalhava naquele lugar de uma máquina que tinha uma alavanca que levantava o trilho do trem para que o navio passasse. E quando o navio passava, ele baixava aquela alavanca e aquele trilho baixava para que o trem passasse. E um dia de manhã ele levou o seu filho para ir trabalhar com ele. E de repente o filho dele caiu no meio do motor, aonde ele baixava aquela manivela para que o trilho baixasse. E quando o filho dele caiu entre aquele motor, o trilho estava erguido, mas lá longe vinha uma locomotiva, trem cheio de pessoas dentro. E agora o pai tinha que decidir se baixava o trilho e sacrificava o seu filho, ou deixava o trilho erguido e matava todos aqueles que estavam no trem. Sabe o que o pai fez? Matou o filho. Abaixou o trilho e sacrificou o filho dentro do motor. E todos aqueles que estavam no trem passaram com vida. E aí, o vídeo mostra as pessoas dentro do trem. Não dava nenhuma importância. Nem sabiam o que estava acontecendo lá fora. E o pai desesperado, com a mão na cabeça. E o filho já estava morto no meio do motor. E aí o vídeo tem uma lição de vida para nós e para você. Sabe o que é? É que Deus, quando Ele olhou para a raça humana, no pecado, afastado de Deus,
longe de Deus. E só haveria um jeito de restaurar a nação e a raça humana. Era sacrificar o seu filho. E ele não olhou para a nossa nação. Ele não olhou para o nosso pecado. Ele não olhou para a nossa conduta de vida. Ele não pegou. Deus poderia pegar o melhor anjo que estivesse no céu para morrer no nosso lugar. Mas ele não quis. Ele pegou o que ele tinha de melhor, o seu filho, e colocou ele para carregar uma cruz que lhe furaram as suas mãos, coroa de espinho na cabeça, lado furado com a lança, cuspiram na sua cara, bateram com um chicote chamado azorrague, que é 5 pontas de osso, e cada vez que batia com aquele chicote tinha, os romanos usavam, porque quando ele batia aquele chicote, ele grudava assim, e quando puxava vinha pedaço de carne junto, que diz a história que dava para se ver os ossos do lado dele, e ele não abriu a sua boca. E do alto de uma cruz, 2 ladrões, um do lado da direita, um do lado esquerdo, e um daqueles homens olhou para ele e disse: Senhor, nós estamos aqui porque nós merecemos, porque nós roubemos, nós fizemos coisa errada, mas o Senhor está aí, o Senhor não tem pecado nenhum. Então faz uma coisa, lembra de mim a hora que o Senhor entrar no paraíso. Sabe o que ele disse? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E a multidão que estava lá embaixo, sabe quem era eu e você? Eu e você era Barrabás. Porque havia um preso que deveria ser solto todo ano. Então Pilatos pegou o preso e colocou diante da multidão e disse: vocês escolham se vocês querem Jesus ou Barrabás. E toda a multidão escolheu Barrabás e prenderam Jesus. Mas uma coisa aconteceu, que quando levantaram ele numa cruz, a hora que deu 3 horas, aquele soldado que levantou uma esponja de vinagre para que ele tomasse, ficou ali no pé da cruz. E quando deu 3 horas da tarde, os céus se escureceram, as pedras começaram a se mover, e de repente Jesus deu um brado dizendo: nas tuas mãos entrego o meu espírito, o teu espírito. E ele morreu. Mas no 3º dia, as mulheres foram visitar Jesus. E no caminho elas iam dizendo: o que eu vou fazer quando chegar lá? Uma pedra gigante, nós não vamos conseguir remover. Quando elas chegaram lá, a pedra estava removida e só havia um lençol em cima do lugar onde ele estava morto. E as mulheres começaram a chorar e dizer: aonde está ele? Roubaram ele! E de repente um anjo apareceu de branco e disseram a elas: por que você chora e procura ele dentre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. E aí ele disse algo que ficou marcado: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vi Jesus dizendo: para te dar vida e vida com abundância. E Ele está aqui nessa noite para dizer para você que tem esperança para a tua vida. Por mais que as pessoas disseram para você que você nunca vai mudar, por mais que alguém disse para você: olha, você não tem jeito, te abandonaram, te deixaram você
jogado. Mas Deus está aqui dizendo: tem esperança para a tua vida se você crer. Porque Ana disse: é Deus que levanta o pobre e exalta o necessitado. Se coloca de pé. Eu não sei se você ainda é evangélico. Eu não sei qual é a tua vida que você está vivendo. Mas eu lhe convido a você mudar a tua vida. Mas é mudar para melhor. Mas não é abrir só de boca, é mudar o interior, dizendo: eu quero ser mudado. Eu quero o melhor para mim. E o melhor só se encontra em Jesus Cristo. Aquele que tem poder de mudar vidas e restaurar vidas. Se você quer mudar a tua história, eu lhe convido a você sair do seu banco e vir aqui. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Só quem quer. Oh, maravilha. Glória a Deus. Não sei se a irmã pode cantar o hino. Aleluia, Jesus. Aleluia. Graças a Deus, Jesus. Graças a Deus, Jesus. A minha Oh, estava maravilha. longe do caminho dos céus. Eu era pobre e desprezível. Feche os seus olhos. Pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, agora me regozijo. Deus quer mudar a tua história. O aceitei. Mas você tem que decidir qual caminho você tem que tomar. Você tem que decidir. Você tem que decidir se você quer mudar ou se quer viver assim. Mas se você decidir mudar, há um Deus que é forte, que é poderoso, que tem poder de ajudar você a mudar. E esse Deus está aqui dizendo: eu estou aqui, meu filho. Pode contar comigo. Eles te abandonaram, mas eu não te abandono. Jesus não abandona ninguém. Ele é o melhor amigo. Nas horas mais precisas, Ele é o melhor amigo. Você pode orar, pode falar com Ele. Sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém? Segure na mão do teu irmão que está do seu lado. Glória a Deus. Isso, faça isso. Eu só estou terminando. Eu quero que você faça o seguinte. Hoje você não vai orar por você. Você vai orar por este irmão teu que está do seu lado. Isso é uma coisa muito forte, porque a Bíblia diz que a nossa boca tem poder de abençoar e de amaldiçoar. E se você abrir a tua boca dizendo: Deus, restaura a vida do meu amigo. Sabe por quê? Porque tudo que você pedir para Ele é o que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Então eu sei que você vai pedir o melhor para Ele.
Aleluia. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Deus vai restaurar vidas aqui. Aleluia. Deus vai fazer uma coisa tão grande aqui nesse lugar. Através da sua vida você vai ser um testemunho de vida para muitas pessoas. E dizer para eles: eu também vivi essa vida. Eu também passei por lá, mas Deus me deu vitória e recuperou a minha vida.